Quase noite. Queria que você falasse um pouquinho, né? Como é que ecoou dentro do elenco vocês terem ido dormir de uma forma e acordado de outra com 3 pontos a menos, essa possibilidade de ter outra partida? Não, esse negócio de 3 pontos a menos, para nós aqui não existe, não. Que para nós vale o que a gente ganhou dentro do campo, então para nós não tem esse negócio de 3 pontos a menos, não. Agora, para dar essa acalmada nos ânimos, a volta para o Maracanã no domingo, né? Queria que você falasse um pouco a respeito desse jogo. Foi liberada aí a carga de ingressos, os ingressos começam a ser vendidos hoje, e a volta do Flamengo para o Maracanã depois de quase um ano. Acho que muito importante, né? Depois de quase um ano a gente poder voltar para nossa casa, acho que vai ser um momento especial, né? Um momento que nós estamos vivendo ainda em busca do título. Então, a gente sabe que vai ser muito importante, porque a gente já sabe, está vendo onde nós estamos indo, a torcida vem apoiando, então com o Maracanã lotado todo a nosso favor vai ser muito importante também. Mas a gente sabe também que vai ser um jogo muito difícil, um jogo muito complicado. E a gente vai deixar a festa das arquibancadas para eles, para os torcedores, e se concentrar bastante na partida, sabendo que vai ser um jogo difícil, para a gente poder sair com os 3 pontos. Oui. William, boa tarde. Você não participou, até porque não pertencia ao Flamengo no último jogo. O último jogo foi a última rodada do Campeonato Brasileiro, lá no Maracanã, contra o Palmeiras, derrota de 2-1. Justamente o jogo coincidência com quem vocês estão brigando pelo título, né? E o Corinthians é o atual campeão com quem vocês vão jogar. 8 dos jogadores do elenco do Flamengo atual jogaram aquele jogo, sendo 3 titulares, Pará fez até o gol. O que esses jogadores que jogaram com a camisa do Flamengo no Maracanã passam para você? Qual é a importância do Flamengo jogar no Maracanã, já que o Flamengo é vice-líder, ele não atuou nenhuma vez esse ano no Maracanã? Isso representa um ganho de que aspecto, principalmente, já que o Flamengo está muito bem sem precisar do Maracanã? Você não tem um outro lado também, que é o lado seguinte, a gente sempre soube disso no Maracanã. Quando o time não vai bem, a torcida pressiona demais, coisa que vocês não têm nos outros estádios. O torcedor só apoia, né? Normalmente, Norte, Nordeste, Espírito Santo, o torcedor só apoia, dificilmente vai. O Maracanã, aquela torcida do Maracanã, a torcida do Rio, quando o time não vai bem, ela pressiona. Não, primeira pergunta respondendo, acho que os jogadores têm falado coisa boa para nós, dizendo que a torcida sim faz uma diferença. Eu nunca tive a oportunidade de poder jogar no Maracanã a favor, e joguei contra já e sei do quanto faz diferença aquela a torcida do Flamengo. Então a gente sabe, né? A gente sabe que vai ser um incentivo a mais, sabe que eles vão empurrar, sabe que se a bola estiver ali pertinho de entrar, eles vão assoprar para a bola entrar. A gente sabe de tudo isso, né? Mas eles também não entram em campo, né? A gente tem total consciência disso. Eu tenho certeza que eles vão fazer o papel deles, assim como em todos os lugares que a gente tem ido. A torcida do Flamengo tem feito o papel dela. E todas as vezes que a gente joga mal, te corrigindo, sim, a gente é cobrado, a gente é cobrado propriamente durante o jogo, pós as partidas. Então a gente sabe que a gente tem que sim fazer um bom jogo, sim ganhar as partidas, jogar com muita raça, com muita vontade. E a gente sabe que a torcida vai fazer o papel dela e a gente tem que fazer o nosso papel. Então não dá para falar para a torcida não nos apoiar, não fazer isso se a gente não fizer um bom jogo. Então, obviamente, o gol pode sair aos 47 do segundo tempo. E eu tenho certeza que até o último minuto eles vão nos apoiar dentro da partida, né? Então, se depois do final da partida tiver que ser cobrado, a gente tem que ser cobrado sim. Então, a gente sabe da nossa responsabilidade, sabe que o Maracanã vai ser um incentivo muito importante. Então, a gente tem que jogar com isso a nosso favor, se concentrar bem na partida, fazer um grande jogo e sair com os 3 pontos. Agora sim. Obrigada, pessoal, desculpa. Então, com relação ao recurso do Fluminense, como é que vocês estão levando isso? O clima é como? É de otimismo? Vida que segue? Como é que é? Otimismo em relação Vocês não vão perder esses pontos? Não, em relação a isso, a gente já teve uma reunião hoje com o Rodrigo, já deixou bem claro para nós o que aconteceu, o que pode acontecer. E em relação a STJD, a gente deixa para esse recurso, né, no caso, a gente deixa para o departamento jurídico para falar. E a gente está pensando no próximo jogo contra o Corinthians.
tudo bem? Tudo bom? A torcida, depois que veio essa derrota para o Internacional, não fez aquele aeroporto lotado, talvez já prevendo que vai encher o estádio, né? Aqui no Rio. E veio depois de todas essas notícias extra-campo, se engajando mais. Tem criado algumas expressões, tá na raça, que foi o que você usou aí, tá na marra. O que você acha que nesse momento vai caracterizar mais essa arrancada do Flamengo, com o seu estádio de volta, e vocês, de repente, se reencontrando aí depois desse jogo que não foi tão bom? Se a gente lembrar, o último jogo antes desse que a gente perdeu foi contra o Sport, né? E depois disso nós tivemos 10 vitórias, 8 vitórias e 2 empates, né? Foram 10 jogos invictos, né, no Brasileiro. Então a gente sabe que a gente precisa jogar bem, e se não der para jogar bem a gente tem que arrancar a vitória de um jeito ou de outro, né? Porque o nosso objetivo é o título e a gente vai em busca dele até o final. Eu queria que você falasse também rapidamente sobre a sua atuação individual. Você é um cara que nos números aí das estatísticas do clube tem se destacado desde o começo do ano. Está pesando um pouco essa temporada aí de organizar aquele meio campo? Não é questão de organizar o meio campo, não. Eu tenho dividido a função muito bem com os meus companheiros, o Márcio Araújo, o Diego, o próprio Alan quando entra também, que vem para dentro. Então, me sinto muito, muito tranquilo, muito à vontade. A gente sabe que, sim, tem sido uma temporada muito difícil. A gente estava vendo aqui, são 31 viagens só no Brasileiro, né? Então, realmente é desgastante, mas isso não é desculpa e nem muleta para nada, né? A gente já sabia disso e preparamos para isso. Estamos nos cuidando fora de campo para que isso não venha a influenciar muito dentro do campo. Então, acho que meus números, eu sou um cara que, bom, você já disse, me cobro muito, estou sempre buscando minha melhora, sempre buscando melhorar e quero melhorar nesses últimos 7 jogos aí para poder ajudar meus companheiros. William, com relação ao Maracanã, a gente falou agora de volta do Maracanã, um jogo tão importante Flamengo e Corinthians, é uma pergunta feita para muitos, assim, muitos jogadores. Mas na tua visão, o que é jogar no Maracanã? Tem sonho de infância de pisar no Maracanã e principalmente voltar ao Maracanã? Falou tudo, é um sonho de criança, né? A gente, quando criança, escuta várias histórias aí, né? Os pais falando, eu mesmo sou paulista, mas a gente escuta os pais falando aí que o Maracanã lotado, com a torcida do Flamengo e tudo, né? Então, é um sonho de criança a gente poder estar num palco onde sediou finais de Copa do Mundo e grandes eventos também. Então, para mim vai ser um sonho, mas como eu disse, né? É um sonho até entrar o jogo ali, porque a gente tem que deixar essa parte aí de lado, se concentrar na partida, pensando que vai ser um jogo muito difícil, nós sabemos que vai ser um jogo muito difícil, então a gente tem que se concentrar ao máximo para poder sair com os 3 pontos. Arão, por mais que você tenha comentado que essa questão do julgamento é um caso para o departamento jurídico do Flamengo, vocês se esforçaram dentro de campo. Teoricamente não, na prática, vocês venceram o jogo. Tanto é que um dia depois, os 3 pontos estavam lá. Como é que foi para você olhar a tabela e ver o Flamengo não mais com 60 e 57? Você que correu em campo muito para ajudar o time a sair de campo com um resultado positivo. Qual foi a sensação que você teve? Eu dei risada porque eu não olhei a tabela ainda, então eu só vejo o Flamengo com 60 pontos, né? Eu não cheguei ainda a ver com 57, né? Por isso que eu dei risada. Então, como está a minha cabeça, a gente tem 60 pontos ainda, independente do que está mostrando ali, e enfim, isso é parte do jurídico do Flamengo, a gente está bem tranquilo, mas eu digo por mim, né? Na minha cabeça nós ainda temos 60 pontos, então continuamos a 4 atrás do Palmeiras e em busca do título. Teoricamente, esse jogo contra o Corinthians é um jogo que, se a gente for analisar a tabela, o Flamengo é amplo favorito. Mas, por se tornar um clássico, a complicação é grande, né? Até porque o time do Corinthians vem no momento em que o Oswaldo de Oliveira assumiu a equipe, eles conseguiram vencer. Isso tudo deixa a atmosfera do jogo mais tensa, o jogo mais difícil? Sim, deixa. Acho que novo técnico, os jogadores também são jogadores de qualidade do lado de lá. A gente não pode ficar olhando muito para a questão de tabela, porque a gente foi jogar contra o São Paulo lá em São Paulo e foi um jogo muito duro, muito difícil, mesmo São Paulo com todas as dificuldades na tabela que vem passando. A gente foi jogar agora contra o Inter também,
foi um jogo muito difícil, então a gente não fica olhando para isso em questão de tabela. A gente olha para o time, sabemos que o Corinthians tem um time, uma equipe muito boa, agora com um novo treinador, então a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, é se preparar essa semana, aproveitar ela ao máximo, para que a gente possa chegar domingo e fazer um grande jogo. Arão, eu de novo. Sim. Quando você chegou, era outro técnico, né? Uhum. Nesse meio do caminho assumiu o Zé Ricardo, teoricamente desconhecido, assumindo um gigante do futebol brasileiro. Eu queria que você falasse como é que foi a adaptação dele dentro do clube, você que pegou, né, os dois técnicos. Eu acho que foi muito tranquilo, né? Ele já vinha da base aqui, se eu não me engano, acho que trabalhou muito tempo aqui na base do clube, né? Apesar de não ter uma ideia de como funciona o profissional, porque é diferente, base profissional, mas ele já tem uma... Desculpa. Desculpa. Tem uma... Tá meio esquisito esse negócio. Ele tem uma vivência de Flamengo, então ele sabe, ele já tinha ideia mais ou menos do que acarretaria tudo isso. Então ele nos deu muita tranquilidade, é um cara muito inteligente, é um cara que sabe de futebol. Então isso que é o mais importante, né? Independente se a pessoa tem experiência ou não, às vezes conta a sabedoria que ele tem, ele estudar, porque é um treinador que estuda muito, nos dá muitas informações. Então isso para nós é muito importante. Arão, Pode jogar falar. um domingo contra o Corinthians, né? A gente sabe que o Corinthians não tá meio lá, meio cá, mas é o Corinthians, né? O que o Flamengo precisa tomar cuidado para fazer um bom jogo no domingo? A gente sabe que o jogo de triangulação do Corinthians é muito forte, né? A gente sabe que bola parada também deles é eficiente, a gente sabe que eles são consistentes, né? Dificilmente tomam muitos gols, então a gente sabe que é um time muito compacto, né? Que tem jogadores individualmente bons também que pode decidir uma partida ali em um lance, um minuto, um segundo. Então a gente tem que estar atento os 90 minutos, né? Controlar bem o jogo, poder aproveitar as oportunidades quando ela aparecer. Então eu acho que é isso. Arão, boa tarde. Boa tarde. Você falou agora há pouco, foram 31 viagens, né? Já que o Flamengo joga em casa, mas fora do Rio. Eu não sei se você sabia, mas você sabe que, apesar dessas viagens, o Flamengo quebrou um recorde como mandante de número de vitórias seguidas? Não sabia disso, não sabia. Bom, vocês estão com 9 vitórias seguidas como mandantes. Tem ideia de quem que era o dono do recorde anteriormente? Não. Bom, era o time do Zico, de 1980. 1980. Foram 7 vitórias no Maracanã. Vocês conseguiram 9 como mandante em vários estádios. E agora vão ter a oportunidade de conquistar a 10ª vitória. Sim. Jogando no Maracanã. O recorde já está garantido. Você acha que torna mais especial esse recorde pelo fato dessa dificuldade de não ter sido na casa do Flamengo? Muito, muito. Acho que não sei se os torcedores ou vocês da imprensa têm noção, mas é muito desgastante a gente poder toda vez viajar, toda vez estar viajando, estar jogando fora de casa, né? Então, por mais que a gente estava acostumado com Cariacica e muitas vezes até com Pacaembu, a gente tinha que viajar, tinha o desgaste de deslocamento e tudo. É muito ruim, né? Mas a gente não serviu de muleta para nós, a gente não usou de desculpa isso em momento algum e também não vai usar agora. Então, a gente se fortaleceu diante dessa dificuldade e por isso que nós conseguimos esse recorde e esperamos manter isso no domingo, que vai ser muito importante. O Arão, com o noticiário agora, todo dia a gente falando sobre polêmicas de arbitragem, e se anula jogo, se não anula, está no STJD e tudo mais. Qual a sua opinião sobre isso? Sobre o fato da gente ficar comentando muito hoje em dia, não só a imprensa, mas no futebol em si, dirigentes e tudo mais, falando muito mais de arbitragem do que futebol em si. É complicado, né, cara? A gente tem que deixar um pouco isso de lado e ficar mais no espetáculo, né? Obviamente também a gente dá margem para tudo isso, né? A gente, que eu digo, todos nós, né, como pessoas, enfim, que fazem as regras e tudo, né? Porque as regras às vezes deixa a desejar em alguns momentos, né? Então, eu estava até conversando com a minha esposa outro dia e ela falando, né? A gente estava assistindo um jogo
da Inglaterra, se eu não me engano, e ela falou, pô, amor, só aqui no Brasil que há problemas. Não é só aqui no Brasil, né? Há problemas também lá, né? Há muitos problemas em outros países, em outras ligas, né? Mas esse é o futebol, né? Então, que as pessoas envolvidas aí, responsáveis, possa diminuir, né, a margem para que isso possa acontecer e que a gente, né, como a gente, pessoas e vocês trabalhando, possa dar mais ênfase para o futebol, né, e não para essas polêmicas. Arão, você falou agora há pouco sobre a reunião que vocês tiveram hoje com o Rodrigo, até para falar desse caso de anulação e tal. Qual foi o objetivo em si? Foi explicar para vocês tudo o que estava acontecendo ou até fazer com que evite tantos comentários, né, porque vai para a justiça, a gente sabe quanto as consequências podem ser? Sim, acho que foi em relação a tudo, né? Em relação ao jogo, que a gente sempre conversa, em relação a isso sim, de deixar as coisas bem claras, né? Porque às vezes a gente vê as coisas pela imprensa e não escuta daqui de dentro, então a gente pôde escutar de uma pessoa envolvida nisso, nos passou tranquilidade, então foi baseada nisso a nossa reunião. Boa tarde, Arão. Boa tarde. Você já falou sobre o que significa jogar no Maracanã, mas agora, o que significa para vocês que estão trabalhando, para a rotina de trabalho, saber que não tem que viajar para jogar a próxima rodada, que vai ser assim, como mandante do restante do Campeonato Brasileiro. O que vocês podem fazer de diferente, que pode melhorar na preparação, podendo jogar na cidade do Rio? A gente tem essa semana toda para poder se preparar e para poder descansar, né? A gente sabe que está chegando o final de temporada aí e é desgastante a temporada no Brasil, né? Então a gente tem que trabalhar bastante e sábado, ao invés da gente estar viajando, a gente está se desgastando daqui, se deslocando, 40, uma hora de ônibus, mais 40 minutos no mínimo de avião, mais o ônibus na chegada lá, a gente vai estar todo esse tempo aí, essas 4 ou 5 horas no hotel já descansando, né? Então é isso que vai fazer diferença, né? Mas como eu disse, né? A gente tem a semana toda aqui para poder trabalhar, usar ela ao máximo, poder fazer tudo que a gente tem que fazer, corrigir os erros, melhorar, planejar para que a gente possa chegar no domingo e fazer um grande jogo e sair com a vitória. O Flamengo não conseguiu tantas vitórias com folga no placar nesse Campeonato Brasileiro, né? Conseguiu 3-0 contra o Santa Cruz, o restante por 2 ou 1 gol de diferença. Isso se reflete na tabela, o Palmeiras tem 11 gols de saldo de vantagem. Vocês se cobram nesse sentido de alguma forma? Vocês veem isso como problema? Ou a vitória é tratada como prioridade, independente do jogo? Não, vitória é tratada em prioridade. Acho que a gente sabe que é um campeonato muito difícil e se a gente for ver, a maioria dos jogos que a gente venceu, a gente teve chance de poder ampliar o placar, de poder sair com um resultado mais elástico, com uma vitória mais tranquila. Mas a prioridade é a vitória, né? Independente de quantos gols a gente vai ganhar, se for 6-0, a gente ganha de 6-0, porque são os 3 pontos, né? Obviamente a gente sabe que o Palmeiras está na frente pelo saldo, mas o primeiro que conta é a vitória, né? Então a gente espera chegar lá no dia 4 campeão. Arão, boa tarde. Ainda sobre a questão do Fla-Flu. Pode falar. Você falou que tiveram uma reunião com o Rodrigo e você está bem tranquilo. Você começou a coletiva falando que para você os 3 pontos estão ali. Foi isso que a direção, você como jogador que esteve na quinta-feira, você não imagina voltar a enfrentar o Fluminense? Não, acho que na minha cabeça não me imagino não sei nem se isso pode acontecer. Eu estou muito tranquilo em relação a isso. Boa tarde. Boa tarde. Você estava falando sobre o Maracanã. O Muralha, o Hever, o Rafael Vaz, você, Diego, talvez o Fernandinho, que jogou bastante no último jogo, nenhum deles ainda jogou no Maracanã pelo Flamengo. Você acha que isso pode, talvez, com a pressão da torcida, pelo resultado, tem que correr atrás e tal, pode deixar o time mais nervoso? A pressão da torcida tem sempre, cara, no Maracanã, aqui no treinamento, onde a gente for tem a pressão da torcida, na internet, tem em todo lugar, né? Isso aí a gente já está acostumado em relação a isso aí não vai fazer diferença, não. A gente sabe que, como eu disse para o seu companheiro, né, a gente sabe que eles vão nos apoiar do início ao fim, vão nos apoiar os 90 minutos e, obviamente, se a gente jogar mal, eles têm que cobrar, porque é o papel deles, né? E a gente tem que fazer, sim, um grande jogo, se preparar da melhor forma possível, ganhar os 3 pontos e continuar, né? Eu acho que independente se tem muitos ou poucos jogadores que já jogaram no Maracanã, isso não vai influenciar, não, porque são todos jogadores já rodados, já com experiência e sabem da importância que tem esse jogo para nós.
Obrigado.